Olá, meu nome é Edson e no vídeo de hoje nós vamos começar uma série de vídeos falando sobre o tema Quem mexeu na minha Bíblia. A priori nós temos uma relação muito espaçada entre a interpretação da Bíblia e o que os espaços religiosos em geral acabam promovendo para as pessoas. Então é quase sempre impossível que mesmo as pessoas que tenham uma paixão muito intrínseca com relação às escrituras, que são consideradas sagradas, possam ter acesso à sua percepção mais aprofundada e, consequentemente, ter um entendimento melhor das escrituras, por assim dizer. Nessa série de vídeos, que começa com este primeiro vídeo de hoje, Quem mexe na minha Bíblia, eu trato sobre indícios de uma colcha de retalhos no livro do Gênesis, capítulo de número 1, versículos de número 1 até o capítulo de número 2, versículos de número 4, parte A. Esses textos, é claro, falam das narrativas da criação e é importante frisar e separar nesse momento que tipo de narrativa da criação foi produzida segundo o texto bíblico do livro do Gênesis, supracitado, se a narrativa da criação que está posta é uma narrativa da criação do mundo ou uma narrativa da criação a partir de uma perspectiva totalmente diferente, uma criação social, como durante muito tempo, grandes intérpretes da Bíblia legaram a originalidade desse texto, a volta do povo de Israel no período do cativeiro babilônico, seja dentro do período do cativeiro babilônico, seja saindo do cativeiro babilônico e voltando para sua terra, consequentemente, aquele momento, a terra de Judá. Durante muito tempo, a pesquisa bíblica ficou meio que paralisada nesse espaço e nessa percepção, mas muitas atualizações foram feitas a priori, muitas pesquisas, muitas convicções de que, de fato, há um outro retrato posto diante das narrativas do livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1, até o capítulo de número 2, versículo 4, parte A, e isso demanda um certo aprofundamento que a seu tempo vai mostrando quais mecanismos foram utilizados, mecanismos historiográficos e arqueológicos, para que se chegasse a uma compreensão um pouco mais elaborativa das narrativas da criação. A primeira questão a ser olhada diante dessa demanda é a questão de que o livro do Gênesis, nos seus primeiros capítulos, precisamente nos capítulos de número 1 até o capítulo de número 11, ele constitui um gênero literário narrativo e precisa ser desmistificado, de certo modo, porque a primeira compreensão que deveríamos ter é sobre a questão de gêneros literários, e entender que, por duas pressuposições, os gêneros literários eles têm um caráter narrativo ou normativo. Quando esses gêneros literários têm caráter normativo, eles carregam a densidade de leis que são a priori promulgadas para o bom funcionamento da sociedade e da comunidade que detém o monopólio do texto, ou então nós temos textos narrativos. É preciso entender que os textos do livro do Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 11, são, na verdade, textos dentro do gênero literário narrativo. Então, essas percepções elas carregam uma densidade de compreensão que amplia o espaço da pesquisa. Então, dentro dos textos narrativos, você pode ter gêneros literários de saga, de lenda, você pode ter a ideia do mito, os símbolos que são, de certo modo, arregimentados para que a leitura seja feita dentro de um escopo e de um espectro de compreensão dada naturalmente para as pessoas que são aqueles receptores do texto. Então, esses textos são, de certo modo, involucrados dentro desses espaços
para que seja lido e interpretado pela comunidade que recebe esse texto. Então, é preciso entender que o livro do Gênesis, do capítulo de número 1 até o capítulo 11, ele carrega um conteúdo mítico de narrativa. Ora, o mito não é, na verdade, uma mentira, como se pressupõe entender em muitos dicionários. Nós temos essa elaboração, né, de que o mito seria, na verdade, uma lenda, uma mentira, mas, na verdade, o mito carrega um símbolo, carrega uma linguagem simbólica que, a seu tempo, ela se comunica de uma maneira muito apropriada com a comunidade que recebe esse texto, mas ela, de certo modo, segreda essa comunicação para comunidades e pessoas e grupamentos de pessoas que não têm as informações devidas contidas dentro do mito. Então, o mito, na verdade, é como se fosse um invólucro sobre uma história que está sendo contada e que precisa ser mediada pela configuração de elementos simbólicos que, a seu tempo, coroam a narrativa como um todo, acabam involucrando essa compreensão e segredando essa compreensão de outras realidades, mas, ao mesmo tempo, revelando ela dentro do espaço de recepção da comunidade propriamente dita. Então, o mito não fala de mentiras, ele fala de verdades, mas ele coloca essa verdade sobre um espectro de uma compreensão apropriada apenas para a comunidade que é receptora desse próprio mito. Dito isso, é preciso entender algumas questões sobre o livro do Gênesis, especialmente os capítulos de número 1 e versículo de número 1 até o capítulo de número 2, versículo de número 4, parte A. Esse texto fala sobre as narrativas da criação, de como o mundo foi criado por Deus. Esse Deus, na compreensão do texto bíblico, é um Deus chamado Javé. Como eu disse em vídeos anteriores, em que mapeei toda a história da aproximação desse novo Deus no mercado, como eu disse no vídeo Javé é um Deus outsider, a história de Javé vem das montanhas de Seir e vem também das regiões de Midian, Edom. Então, Javé teria vindo de fora das realidades do povo de Israel, nesse caso específico, a priori Israel do Norte, e depois ele acaba se tornando o principal Deus dessa região. Essas narrativas da criação, quando são postas dentro de uma percepção de mundo do povo de Israel, elas são todas condensadas a priori sobre a égide desse Deus chamado Javé. Então, o Deus que cria todo mundo, mesmo que no texto bíblico do livro do Gênesis, a priori venha carregado com o nome de Elohim, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, no princípio criou Elohim os céus e a terra. Logo a posteriori, como expliquei nos vídeos sobre politeísmo bíblico israelita e também no vídeo sobre Javé, um Deus outsider, esses nomes desses deuses que prefiguravam toda aquela região são em algum momento cooptados pelo nome de Javé. E todos os feitos que são atribuídos aos deuses anteriores, quando agora vai existir apenas um Deus para a realidade israelita, que é Javé, todos os nomes, todos os feitos dos deuses anteriores são cooptados pela figura de Javé. Então, o Deus que está na originalidade do texto, do capítulo de número 1, versículo de número 1 até o versículo de número 2 e 4 do livro do Gênesis, é Elohim e não Javé. Mas a seu tempo, essas narrativas da criação são atribuídas a Javé porque todos os feitos dos deuses anteriores são cooptados e são assimilados pela figura de Javé. Então, aí se estabelece a ideia do mito. O mito da criação. Ora, esse mito da criação, durante muito tempo nas narrativas bíblicas, foi atribuída como sendo apenas uma imitação de mitos anteriores das regiões da Suméria antiga, regiões como a Fenícia, como a Pérsia, como o Egito e como o próprio Israel, a Síria, as regiões e os impérios que se formavam naquele entorno do crescente fértil, davam a ideia de que existia de fato muitos mitos, e esses mitos eram considerados mitos cosmogônicos. O que significa um mito cosmogônico? Ora, primeiro que o mito é uma realidade segredada
para as comunidades exteriores, mas uma realidade aberta para o público propriamente dito, que é o receptor daquela mensagem e daqueles códigos postos dentro do mito. Então, tanto nas regiões você tinha mitos egípcios da criação. Esses mitos egípcios da criação eram chamados de cosmogonias, ou seja, ideias de mundo, formação e criação de mundos, cosmos, né, cosmogonias. E esses mitos eles foram sendo montados a seu tempo diante de cada perspectiva de povo. Então você tinha, por exemplo, os mitos cosmogônicos dos egípcios, ao mesmo tempo que você tinha os mitos cosmogônicos dos cananeus, na figura dos ciclos das narrativas de Baal como um criador do mundo. Você tinha, por exemplo, os mitos cosmogônicos babilônicos, na ideia de criação do mundo a partir da perspectiva da Babilônia, ao mesmo tempo que você também teve a formação do mito cosmogônico israelita-judaíta dentro da história de Israel, dentro da história da Bíblia. Então, por exemplo, o livro do Gênesis, o capítulo número 1, trata-se de um mito cosmogônico, ou seja, é mais uma realidade que é percebida no entorno das regiões de Israel e que cada um a seu tempo contava as suas histórias da criação do mundo. Durante muito tempo a pesquisa bíblica deu conta de que, na verdade, o que Israel estava fazendo, contando os mitos da criação através das narrativas da criação no livro do Gênesis, era uma imitação, de certo modo barata, das cosmogonias que existiam dentro daquela região da Suméria antiga, ou seja, Israel estava, na verdade, imitando as cosmogonias dos babilônicos, as cosmogonias dos cananeus, as cosmogonias dos povos egípcios, mas, na verdade, todas as cosmogonias elas se formam a seu tempo como uma realidade de da fundação de cidades, da fundação de casas, da fundação de instituições e principalmente da fundação de templos. Então observe, você tinha em cada uma dessas regiões, no Egito, as cosmogonias da percepção de criação do mundo a partir da perspectiva dos deuses egípcios. Então o próprio Egito tinha uma cosmogonia que lhe era peculiar e que ele contava a criação do mundo a partir do ponto de vista da percepção que os egípcios tinham de mundo. Então você tem as cosmogonias egípcias, você tinha também as cosmogonias cananeias, que dava conta da ideia dos ciclos narrativos de Baal, e você tinha também as cosmogonias babilônicas, ao mesmo tempo que surgiram as cosmogonias da criação a partir da perspectiva israelita-judaíta. Então, não necessariamente Israel bebeu dessas fontes, mas essas fontes estavam postas, né, em cada ideia de mundo, para que cada um criasse a seu tempo a contação da história da criação do mundo na percepção dos seus próprios deuses. Então, por exemplo, o que Israel faz não é a imitação do mito babilônico, cananeu ou egípcio naquele momento. Pelo contrário, o que Israel faz é a criação de um contramito. Ora, uma vez que o mito estava posto, e os mitos, como eu disse, seja babilônico, seja assírio, seja egípcio, seja cananeu, eram mitos que eram anteriores à organização do povo de Israel. Mas essa organização ela dava conta do seguinte, de que Israel não estava necessariamente imitando os mitos dessas regiões. Pelo contrário, Israel criou a ideia de um contramito. O que o contramito se pressupõe? Ele se pressupõe a olhar o mito das comunidades próximas e interpretar esse mito a partir da sua própria perspectiva e criação de mundo e traduzir esse mito para dentro da sua própria realidade com as suas próprias percepções de mundo, as suas próprias percepções de cosmos, por isso uma cosmogonia, e essas interpretações elas carregam a densidade e a originalidade de um contramito, ou seja, não são os deuses babilônicos, egípcios ou cananeus que criaram o mundo. Foi o nosso Deus quem criou o mundo. Nesse caso, na perspectiva israelita-judaíta, esse Deus era Javé. Então, você tem posto as ideias do mito, você tem os símbolos que carregam esse mito, você tem uma ideia de cosmos,
que é criada. É importante perceber como que essas cosmogonias, essas ideias da criação, das narrativas da criação do mundo, elas estavam presentes em todas as sociedades do crescente fértil antigo, do Oriente Próximo. Então, todas essas comunidades, todas essas percepções de mundo, seja egípcia, cananeia, babilônica ou israelita, judaíta, elas percebiam que o mundo era criado a partir da sua própria percepção e a partir da presença e da articulação do seu próprio Deus. Então, você tem essas realidades postas. Uma vez que elas estão postas, você tem a ideia de uma busca de significado do que significa uma cosmogonia. Ora, não necessariamente uma cosmogonia é uma leitura de como o mundo foi criado. Então, por exemplo, ao que se propõe o texto de Gênesis 1:1 até 2:4a. Ele não se propõe a dizer como o mundo de fato foi criado, como a maioria das leituras literais da Bíblia acabam fazendo. Isso quando esses elementos cosmogônicos não são compreendidos dentro dos seus espaços de recepção e de percepção do mundo, quando a teologia e a dogmática tomam conta dessas percepções, elas traduzem para nós uma realidade que nunca esteve posta para a comunidade receptora do texto, como é o caso dessas ideias de cosmogonias. Ora, a ideia de cosmogonia no Oriente Próximo nunca foi uma ideia de criação do mundo, mas sim de criação de cidades, de criação de sociedades, de criação de casas e de instituições, mas principalmente de criação do templo que era erigido para que os deuses passassem a habitar. Ora, quando a gente fala de uma linguagem mítica, essa linguagem mítica ela sempre carrega a densidade de trazer do alto panteão dos deuses, o lugar da montanha sagrada dos deuses, para a nossa realidade. Ou seja, se traz a realidade dos deuses para dentro do ambiente da realidade humana. Então, céus e terra, de certo modo, são unidos nessa percepção, eles são geralmente unidos na ideia de criação. Então, a criação precisa ser posta como uma narrativa, e essa criação, na verdade, é a criação de uma instituição, quase sempre de uma cidade, quase sempre de um povo, o nascimento de um povo, e quase sempre a ideia de uma formação de um cosmos, um novo mundo, a partir da percepção do próprio indivíduo. Então, essa experiência com o sagrado, ou seja, a sacralização dos espaços humanos, territoriais, como cidades, casas, instituições e templos, quando esses lugares são tornados sagrados para as pessoas, cria-se, nasce nesse próprio momento uma cosmogonia de percepção de mundo, em que esse lugar que antes era um lugar comum, um oikumene, né, um lugar comum, uma ideia de mundo comum, simples, abstrata e pessoal, ela é, certo modo, abduzida para dentro da percepção, ou a própria realidade externalizada pelas divindades, elas são abduzidas para a Terra, ou seja, as ideias de mundo transformadas a partir da perspectiva das divindades são cooptadas e capturadas para dentro da realidade humana. Então, é nesse momento da ideia das cosmogonias do Oriente Próximo que há uma união entre céu e terra. E esse céu e terra traz consigo a ideia da criação. Então, é nesse momento em que essa experiência promove a contaminação dos lugares, que eram lugares a priori comuns, lugares de circulação, de vida, de convivência totalmente comuns, que são a seu tempo sacralizados. Quando esses lugares são sacralizados, eles se tornam cosmogonias. Então, cada indivíduo, dentro do seu espaço propriamente dito sacralizado, ele acaba criando para si mesmo uma cosmogonia. É por isso que é muito fácil para mim hoje entender porque uma pessoa que está dentro de um espaço religioso, estrito senso, que na sua teologia, na sua dogmática, na sua percepção de leitura das escrituras, acaba divergindo a seu tempo, o tempo inteiro, de todas as outras narrativas e percepções de mundo, conforme as escrituras, que outras comunidades religiosas têm. Então, cada comunidade religiosa com a sua percepção de leitura e interpretação das escrituras, cada um puxando essas realidades para o seu lado, mas eles só puxam essas realidades pelo seu lado,
e eles só levam essas realidades até as últimas consequências, porque cada um deles, mesmo que não tenha tido consciência dessa percepção de mundo, quando aceita que aquele espaço que antes era comum agora se tornou um espaço sagrado para si, ele criou, ele fez fundar e nascer naquele momento uma cosmogonia, ou seja, uma ideia de percepção de mundo. Então tudo o que acontece naquele lugar que antes era corriqueiro e comum se tornou um lugar sagrado. Então a ideia de pureza, a ideia da divindade, a ideia dos poderes externalizados na divindade são capturados e postos dentro de um espaço que antes era comum, mas que agora é percebido como sacralizado. Quando esses espaços são percebidos dessa forma, nasce e é fundada naquele momento uma cosmogonia na percepção de cada indivíduo. E quando essas cosmogonias elas vêm à baila, quando elas trazem as suas realidades, as suas percepções de mundo, não há nenhuma outra cosmogonia, ou nenhuma outra percepção de mundo, ou nenhum outro tipo de leitura das escrituras que possa lhe valer, porque a única que lhe vale é aquela da qual ele mesmo é um originário fundador daquele espaço. Então, nós temos aqui uma percepção de mundo muito bem posta, uma ideia de que as narrativas da criação são, certo modo, releituras de acontecimentos que estavam postos em algumas mitologias, propriamente dita, mas que são, a seu tempo, originariamente, a fundação de um cosmos, um pequeno cosmos, uma igreja, uma percepção de mundo, um lugar que antes corriqueiro e comum é agora sacralizado pela nossa ideia de cosmogonia, ou de criação e fundação de um próprio mundo espiritual percebido na nossa realidade comum e corriqueira. Então nós temos, por exemplo, 3 grandes narrativas que eu queria falar nesse momento sobre essa ideia do mito da criação. A primeira grande narrativa é a narrativa do Enuma Elish. O Enuma Elish é um poema da criação da Babilônia. Então ele acaba colocando os pressupostos da ideia dos deuses, de como os deuses mediaram para que a criação viesse a surgir do abismo, da escuridão e da multiplicidade de águas que existia naquele momento. Então há uma ideia de que um deus chamado Marduk, ele assume os espaços de privilégios dentro do panteão babilônico, e ele acaba vencendo os dragões do caos. Na mitologia babilônica, nesse poema chamado Enuma Elish, há 2 grandes serpentes, dragões marinhos, né, que são aqueles que reinam sobre o abismo e sobre as águas. O nome da primeira é Apsu, o nome da segunda é Tiamat. Então, tanto o dragão Apsu como o dragão Tiamat eram aqueles que regiam o caos e a desordem na origem da criação. É importante que você tenha sempre em mente aquilo que eu disse a priori, que criação nessas cosmogonias do Oriente Próximo nunca é criação do mundo, mas é sim uma captura das realidades de criação do mundo mediada pelos deuses para dentro da realidade da criação de instituições, de casas, de cidades e de templos. É basicamente isso. Esse dragão marinho chamado Apsu, o abismo, e o dragão marinho chamado Tiamat eram aqueles que reinavam sobre o caos, que reinavam sobre a desordem, que reinavam sobre as águas. Ao tempo que Marduk vence essas serpentes, esses dragões marinhos, e tira o caos de cena, e ele separa as águas originárias, que eram águas do abismo e do caos, prefigurado nas figuras do Apsu e da Tiamat, e ele separa essas águas e coloca elas indiferentes no céu, e agora faz surgir a porção seca, a porção da terra. Então, do Enuma Elish, você tem as mesmas narrativas da criação, dando conta de que, no princípio, havia um caos originário. Havia uma desordem propriamente posta, e que essa desordem e esse caos originário foram vencidos pela figura de um deus chamado Marduk, que ele teria sido o criador do mundo dentro da percepção da cosmogonia babilônica. Então veja, no princípio, no chamado Enuma Elish, poema da criação babilônica, há o quê? Há o caos, há a desordem e há uma multiplicidade de águas prefiguradas na figura de Apsu
e de Tiamat, que são a seu tempo vencidos e separados da realidade da Terra pelo deus chamado Marduk. Nos ciclos das narrativas de Baal, conta-se a mesma coisa. No princípio havia de divindades que reinavam sobre o caos. O Yan é a primeira figura e Mot a segunda figura dentro dos ciclos das narrativas de Baal. Esses deuses reinavam sobre o caos e criavam a desordem e, consequentemente, a multiplicidade da água que se sobrepunha sobre a realidade da terra. Então a porção seca não havia surgido porque Yan e Mot regiam sobre a realidade da terra, cobrindo-a pelo caos e pela desordem, pela treva, ao ponto em que esse Deus chamado Baal, cooptado e, de certo modo, ajudado pelas figuras de Asherá e pelas figuras de El, ele vence esses deuses chamados Mot e Yan e faz surgir a porção seca da terra mediada por esses deuses, El e Asherá. Na mesma narrativa da criação do livro do Gênesis, você tem essa realidade posta também de uma desordem originária. No princípio criou Elohim os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, ou seja, são elementos constitutivos das cosmogonias postas no Oriente Próximo, que são, certo modo, elucubradas por cada uma dessas percepções de mundo, por cada uma dessas criações de mundo. Todas elas têm, na sua originalidade, seja no poema babilônico, o Enuma Elish, nas figuras de Marduk, Tiamat e Apsu, seja nos ciclos narrativos de Baal, em que Baal vence os deuses Yan e Mot, seja na ideia da criação mediada por Javé, que vence as trevas, o abismo e a multiplicidade das águas. Todas essas narrativas têm muita coisa em comum. Mas existe, por exemplo, dentro da narrativa do poema babilônico, o Enuma Elish, uma ideia muito interessante de que, na verdade, quando Marduk vai vencer essa percepção de mundo originária do caos, ele desfere um golpe de enxada sobre esses deuses, para que separe-se assim as águas da terra. Então, quando os céus é posto em cima e a terra surge, emergindo dessa multiplicidade de águas como porção seca, isso é feito, segundo a tradição do Enuma Elish, como um golpe de enxada. Em outras narrativas, por exemplo, há a ideia de um golpe de cutelo, de instrumentos de trabalho do trabalhador, a enxada do homem do campo, do camponês, ou o cutelo do trabalhador que trabalha no dia a dia, fendendo madeira, trabalhando com um cutelo da sua arte artesã propriamente dita. Então, essas percepções de mundo, essas cosmogonias são criadas a partir de um ponto de vista de que quem cria as cidades, quem constrói as cidades, quem constrói as percepções de mundo das suas cosmogonias, quem constrói as suas casas, quem constrói as instituições, quem constrói os templos é o trabalhador. Então, por isso, na mitologia babilônica, Marduk desfere um golpe de enxada, ou seja, mostrando que é o homem do campo, o grande criador das narrativas cosmogônicas da sua própria realidade, mas que só existe esse mundo, certo modo, capturado da ideia de mundo dos deuses para dentro da realidade humana, porque é uma realidade humana que está acontecendo ali, ou seja, é uma cidade que está agora surgindo no meio do caos, no meio dessa desordem, ou é uma casa que está surgindo no meio do caos dessa desordem, ou é uma instituição, mas principalmente um templo. Porque quando Marduk, na mitologia babilônica, no poema chamado Enuma Elish, vence os demônios do caos, os dragões, as serpentes do caos, a primeira coisa, a primeira instituição que Marduk instala na região da Babilônia é um templo. E é por isso que o nome babilônica vem de Babi Apsu, ou seja, a porta das águas. Apsu como água, como eu disse anteriormente no poema babilônico, Apsu e Tiamat eram os dragões que reinavam sobre a desordem e a água. Então Babilônia vem com a originalidade desse nome, Babi Apsu, ou seja, porta das águas, ou seja, o fundamento da Babilônia foi colocado sobre as águas.
na criação originária. Mas, na verdade, o que está sendo dito ali é que o templo que está sendo erguido para o Deus chamado Marduk foi colocado dentro dessa percepção de cosmogonia de mundo. Então, foi o Deus Marduk quem venceu a desordem e o caos. Por isso, construamos um templo para ele, em honra desse Deus, e para que esse Deus passe a habitar entre nós, e para que os fundamentos desse templo estejam nas inferioridades, está nas origens do caos, e ao mesmo tempo que as colunas do templo são erguidas visando tocar os céus, ou seja, a mediação entre céu e terra é posta na ideia do templo, na ideia da religiosidade propriamente dita. Essa percepção de mundo você tem estrito senso em cada uma dessas cosmogonias. Israel, dentro dessa percepção israelita-judaíta, faz a mesma coisa. Chama Javé para dentro dessa realidade e diz, olha, na verdade, quem criou o mundo foi o nosso Deus chamado Javé. Esse é o tipo de cosmogonia que nós temos a oferecer. Israel pressupõe que não Marduk na cosmogonia babilônica, não Baal na cosmogonia cananeia, não os deuses egípcios nas cosmogonias egípcias, mas sim o Deus chamado Javé é quem criou o mundo, e ele criou o mundo a partir da realidade do caos, a partir da realidade da desordem, das trevas e do abismo. Ora, como disse anteriormente, dentro dessas percepções de cosmogonias, todas as cosmogonias carregam consigo uma densidade de que, para que algo venha a surgir, primeiro ele tem que ser posto dentro de uma história, propriamente dita, de desordem, de caos, de trevas, de abismo e de multiplicidade de águas. Essa vitória sobre esse lugar de desordem e de treva é justamente a criação de mundos. E essa criação de mundos é chamado de cosmos. E esses cosmos é percebidos como cosmogonias dentro dessas percepções de mundo do Oriente Próximo. Então, para a realidade da criação do mundo, no poema babilônico chamado Enuma Elish, na verdade foi a criação do templo de Marduk. Para a realidade da criação de mundo dentro da percepção da cosmogonia dos ciclos narrativos de Baal, é a criação do templo em honra de Baal. E dentro da realidade da criação do mundo no texto bíblico, na verdade, você não tem originalmente no próprio texto uma criação de templo, mas você tem um Deus que cria esse mundo e que a seu tempo, quando esse mundo é criado, ele se retira para um descanso, o Shabat. Quem se institui e fica em cargo de agora dar continuidade dessa criação diária e contínua é o homem. Ao homem, no texto bíblico narrativo originário, é dado a ele domínio e poder. Logo depois da queda, é dado a ele o trabalho. Então veja, é por isso que muitos pesquisadores bíblicos eles sempre atribuíram essa primeira percepção do homem, Adão, no texto de Gênesis 1:1 a 2 e 4a, como sendo a prefiguração do rei, ou seja, aquele que domina, aquele que comanda as coisas. Essa era a ideia do primeiro Adão, antes da queda originária. Quando esse Adão cai, ele se torna um lavrador, um homem do campo, aquele que precisa ganhar o seu alimento com o suor do seu rosto. Então, aí já seria uma ideia de que o ser humano foi empurrado para situações estanques, no caso os camponeses, os pobres camponeses, e por isso agora essa percepção desse Adão seria a ideia de um Adão que cuida da terra e não mais se alimenta de uma terra que estava a seu serviço. Então, quando essas percepções são postas, a gente entende como que as cosmogonias são criadas, como que esses mundos são a seu tempo criados, como eles são percebidos dentro de um espectro de cosmogonia do Oriente Próximo. É por isso que, por exemplo, dentro das perspectivas persas, quando Dario I e Ciro o Grande, eles conseguem vencer o Império Babilônico, eles atribuem a si próprio a ideia Traeteona. Quem era Traeteona? Na mitologia persa iraniana antiga, Traeteona era o grande herói iraniano, persa, que venceu o dragão de 3 cabeças, ou seja, que venceu o dragão do caos. Então, quando Israel começa a tratar a ideia do mito da criação,
a ideia das narrativas da criação a partir da perspectiva mitológica cosmogônicas do Oriente Próximo, ele acaba também dizendo que esse Deus que descansa no sétimo dia, ele atribui ao ser humano a construção de tudo aquilo que seja, a partir de agora, um espaço de comunicação desse Deus, dessa divindade, com o próprio povo. Então, a partir do momento em que Deus descansa, o homem começa a trabalhar na narrativa bíblica. Então, a mesma ideia de construção continua implícita. O texto de Gênesis, capítulo número 1, versículos de número 1 até o capítulo número 2, versículo 4a, fala, na verdade, da construção do templo de Jerusalém. Ou da reconstrução do templo de Jerusalém com a figura de Zorobabel. E ele traz essas realidades da reconstrução do templo para dentro do espectro da narrativa do próprio texto. E a partir da perspectiva da narrativa desse próprio texto, que você tem, por exemplo, no Salmo de número 102, versículos a partir do verso de número 13 até o verso 23, e também no livro de Isaías, capítulo 65 e versículo 18, uma ideia de que criação, ali naqueles textos, é, na verdade, o ajuntamento de povo em comum dentro de um espaço religioso, ou seja, dentro do templo de Israel. Então, esses textos do Salmo 102, versículos 13 a 23, e de Isaías 65 e 18, são textos que são até anteriores ao próprio texto do Gênesis. Por quê? Porque o texto do Gênesis foi escrito muito depois. Essas percepções de cosmogonias foram escritas muito depois. Provavelmente o texto originário do Gênesis capítulo de número 1, ele tenha sido escrito provavelmente no ano 520 a 515 a.C. Então, o Salmo 102 já havia sido escrito e era uma percepção de criação do mundo, como uma ideia de criação da cidade e ajuntamento de povo em torno de um templo, e esse templo era o templo reconstruído por Zorobabel, ou também o texto de Isaías 65 e 18, que também narra a mesma ideia da criação. Esses textos são anteriores à redação do próprio texto do Gênesis capítulo de número 1. Então, você tem ali também mediada essa percepção muito próxima das realidades que, por exemplo, os mitos babilônicos cosmogônicos do Enuma Elish e os mitos dos ciclos de Baal, ciclos narrativos de Baal, também são percebidos como ideias da construção do templo, e a construção do templo era a fundação do povo, e era a fundação e aproximação e captura das ideias da divindade para dentro do espectro humano, consagrando esse espectro humano como sendo um espaço que antes corriqueiro e comum, agora sacralizado, e por isso Deus agora não habitava nas percepções judaicas antigas, né? O Javé que veio das montanhas de Seir, das regiões de Midian e de Edom, que era um Deus livre, leve e solto, né? Ao vento, que a seu tempo fazia o que bem entendia para ajudar o povo de Israel, agora ele está cooptado, né, na narrativa. Ele é preso dentro de um templo, e esse templo quase sempre construído pela realeza, né, os reis, eram quem construíam geralmente os templos, e os reis se apropriavam das narrativas do templo. E Javé, que, por exemplo, existia, que veio para a realidade de Israel como um libertador, um Deus guerreiro, mas depois um Deus misericordioso, esse Deus que veio das montanhas de Seir, das regiões de Midian e de Edom, livre, leve e solto, agora estava preso dentro do templo. E não apenas preso dentro do templo, ele agora estava preso num lugar chamado Santo dos Santos, em cuja única introspecção de conversa e comunicação que ele tinha era com um sumo sacerdote. E não mais ele se comunicava com o povo. Então, a ideia de que esses deuses construíram, ou que os homens construíram o mundo, né, esse cosmos, para os seus deuses, na verdade eles estavam construindo as narrativas da criação e mostrando como que a seu tempo eles capturaram os deuses dos lugares divinos, das montanhas sagradas, trouxeram esses deuses para dentro do templo e capturaram e cooptaram esses deuses para dentro das suas realidades realescas, propriamente ditas,
E dentro dessas realidades realescas, o Deus que estava preso agora dentro do templo estava também a serviço do rei, seja o rei fosse. Então, Javé que veio das montanhas de Seir, das regiões de Edom, das regiões de Midian, agora, dentro da realidade de Israel, estava preso dentro de um templo, cooptado e capturado por um rei, e a serviço de sacerdotes e não mais do povo. Não havia mais liberdade para a divindade, porque o templo pressupõe isso. Pressupõe não apenas uma comunicação com o panteão das divindades, né, com a montanha sagrada, mas pressupõe sim uma fundação do mundo que, de certo modo, monopoliza a própria divindade, porque captura a divindade das regiões celestes, traz a divindade para a região terrestre, sacraliza a região terrestre através de uma cosmogonia e prende esse Deus num lugar chamado Santo dos Santos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Grande abraço.